Muito bem. No post anterior, nós vimos sobre como que essa passagem do sentimento negativo pode se dar de uma geração para a próxima, né? Então, como que uma mãe ou um pai pode passar isso para um filho, certo? De uma geração, né, para a geração seguinte. Mas a coisa mais incrível, né, que é descoberta por Henninger, é que isso pode se dar ao longo de muitas gerações. Então, eu denomino isso de uma passagem indireta. Então, inclusive isso, no nosso trabalho, nós descobrimos que há uma relação extremamente forte, muitas vezes esse vínculo familiar, que nós vamos falar logo aí para frente, entre os netos e os avós, né? Você tem os pais no meio aqui, você tem os filhos lá na frente e os avós aqui atrás. Então, a relação entre os netos e os avós é extremamente forte. Então, muitas vezes, uma coisa que acontece com os avós, os netos olham para isso com muito amor, com muita profundidade, né? Isso a gente observou. E isso justifica aquilo que o Bert fala de emaranhamento. O que é um emaranhamento? É uma definição meio complexa, mas basicamente para você entender assim, ó, eu posso hoje estar desenvolvendo um problema muito sério, como por exemplo, uma osteoporose galopante, porque um bisavô meu teve um problema, uma doença grave antes. Eu não conheci meu bisavô, muitas vezes não sei nem o nome dele, da onde que ele veio, como é que foi a vida dele, nem sabia que ele tinha passado por aquilo, mas dentro da minha dimensão anímica, eu estou vinculado a isso e isso veio até mim e eu vou sofrer por causa disso. Eu vou passar por um processo em função disso, ok? Para você compreender isso mais detalhadamente, nós vamos falar mais para frente sobre o sistema de vinculação e o sistema de sustentação, né? A forma de sustentação do sistema, como que é feito. Então, nós vamos falar isso nos vídeos mais adiante. Mas isso é completamente verificável utilizando um processo terapêutico onde essa vinculação, essa origem é facilmente detectada. Então, eu tenho uma pessoa aqui hoje sofrendo um problema muito sério e que os pais não têm nada, nem os avós, mas está lá para o bisavô, lá na geração do bisavô ou mais para trás, inclusive. Quantas gerações podem ser? 5, 7, 10, até 20 gerações. Quanto maior for o evento traumático ocorrido lá atrás, maiores são as chances dos descendentes sofrerem isso. Passarem, isso é passado de geração para geração, né? Muitas vezes pula uma, duas, três gerações, mas, né, uma geração adiante a coisa aparece. Como que isso funciona e por que isso funciona, nós vamos ver em posts posteriores. Mas o que você precisa entender aqui, nesse momento, é esse processo de emaranhamento. Então, isso é um problema extremamente difícil de entender, difícil de explicar, difícil de aceitar e também complexo e difícil de resolver, certo? Mas isso é uma verdade concreta para quem trabalha com essa terapia sistêmica. Isso fica claro, muito claro e muito recorrente. Então, você olha para os pais, não tem nada, olha para os avós, não tem nada, e aí acha, não, então aconteceu nada. Não, aconteceu em gerações mais para trás. O emaranhamento, vamos dar algum detalhe sobre isso. Então, cada pessoa das gerações posteriores à ocorrência de um trauma, de um conflito
traumático muito intenso, como, por exemplo, uma pessoa que foi assassinada brutalmente, se ela foi feita numa geração X, na geração X1, todos os descendentes vão ter algum resquício sobre isso, tá certo? Vai acontecer alguma coisa para essas pessoas. Elas não vão ficar livres do peso desse evento. Na geração X2 também, na geração X3 e por aí vai, por muitas gerações, tá certo? A Bíblia fala de 4 gerações, mas na verdade pode passar disso, tá certo? Bom, o que é preciso entender? Que cada um desses descendentes vai sofrer alguma coisa distinta, de gravidade e de intensidade, né? E na dimensão diferente. Pode ser só no emocional, pode ser no mental, pode ser no corporal, ou pode ser nos 3, tá certo? Um pode ser diferente do outro, tá certo? Então, numa geração, cada um dos descendentes vai sofrer alguma coisa, né? Na dimensão X2 também, X3 e por aí afora. O que é importante entender também é que um único fator, né, um único processo desencadeante aqui, um conflito traumático severo desencadeante aqui, pode afetar muitos descendentes nas gerações X1, X2, X3. Então, eu posso ter, por exemplo, né, de 60 descendentes, eu posso ter 10 descendentes com problema sério em função desse evento que aconteceu aqui. E desses 10, cada um com um problema diferente. Tá certo? E aí, para a alegria de todos, é importante você saber que se eu puder ter um processo terapêutico que vem aqui e harmoniza esse evento, todas as gerações posteriores vão ficar livres do jugo desse evento. Como que isso funciona? Nós vamos ver nos posts posteriores. Tá bom? Até mais!